Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando. Eu trabalho no Grupo Velas aí faz uns 7 anos já, fez agora no mês passado. Sou administrador de empresas, sou casado com uma profissional de educação física, a Luísa. E o que está sendo conversado aqui é muito curioso, Helder, porque a Personal Care é a empresa mais antiga do nosso grupo e, ao mesmo tempo, ela é mais nova, né? Ela se reinventou. E a gente tem muito orgulho da história da Personal, né? E remetendo isso aí para o profissional de educação física, eu acho que não só o profissional de educação física, todo profissional ele precisa se reinventar, né? O profissional de educação física, quando ele sai da faculdade ou antes mesmo de sair, ele tem que ralar um pouco para conseguir ganhar um pouco de grana. E aí, naturalmente, a maioria vai indo para a área de personal que dá um pouco mais de grana, né? E a realidade que eu tenho aqui dentro de casa, a Luísa tem uma excelente bagagem, a base dela foi construída na Personal e ela tem um núcleo de alunos da classe AAA. Durante essa quarentena, ela não perdeu nenhum aluno, assim, e tem gente que liga para ela todo dia, né? Ah, me indica alguém, me dá aula e tal, não sei o quê. E se você projetar aí, sei lá, um aluno por semana, vezes 4 semanas no mês, vezes 12 meses no ano, a quantidade de dinheiro que ela já perdeu, né? E a profissão de personal, de profissional de educação física, às vezes ela é muito injusta, porque quando o profissional tem uma bagagem excelente, ele às vezes ele vai sendo empurrado para fora do mercado, que é um mercado muito jovem, né? Muito dinâmico. Na minha profissão, não. Quando o cara tem 50 anos, 60 anos, o cara está no auge, porque o cara representa ali um pote de conhecimento, entendeu? E nas discussões que eu tenho aqui em casa com a Luísa, a gente fala muito sobre isso, né? Cara, como é que vai ser o seu futuro? O que você vai ser daqui a 20 anos? Que é uma coisa que, quando a gente é mais novo, não passa pela nossa cabeça, né? Hoje eu tenho 40 e eu já tenho filho, já tenho um apartamento. E qual é a minha preocupação? Como é que vai ser minha aposentadoria? Como é que eu vou me colocar? Qual vai ser o meu descanso lá na frente, entendeu? Muitas vezes eu vejo que o profissional de educação física, por perfil, não tem essa capacidade de parar e pensar, pô, o que eu vou fazer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Isso é muito nocivo, tá certo? Então, assim, o que eu trouxe aqui, eu trouxe uns slides para a gente discutir um pouco, para tentar ampliar isso aqui. Lógico que é uma conversa de 40 minutos, 50 minutos, a gente não vai conseguir aprofundar, mas depois que vocês passarem dessa fase inicial, a gente vai ter um momento de uma formação gerencial, que vai ser algo mais denso, e a gente vai discutir um pouco sobre o que você precisa enxergar no entorno da sua carreira para que você tenha uma carreira longa e bem-sucedida, né? A profissão de uma pessoa é o meio que essa pessoa escolheu para se sustentar, né? Através da afinidade. Eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver e a área que eu tenho mais afim é essa, eu vou ser isso da minha vida, né? Então, como você programa o rendimento profissional seu, como você estica esse rendimento profissional seu, para que você tenha uma maior qualidade quanto mais o tempo passa, né? Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui para vocês, tá bom? É um bate-papo informal, se vocês tiverem dúvida, anotem aí, no final a gente pode fazer uma rodada de perguntas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí se a tela carregar, vocês me avisem aí, por favor. Carregou a tela aí, gente? Deu certo, Fernando, tranquilo. Legal, tá certo? Então, a pergunta aqui, a reflexão inicial é: por que a gente precisa falar de gestão? Né? Pô, eu sou profissional, eu estou com o desejo de escutar o Paulo Gentil para falar sobre a parte técnica e tal, e por que eu preciso falar sobre gestão? Qual é a desse cara, certo? Eu já sei que quando a gente fala de gestão, de números, a gente já começa a perder a atenção desse profissional da área de saúde, não só o profissional de educação física, mas o fisioterapeuta, médico, todos os profissionais têm a mesma forma de raciocinar, né? Isso não é muito atrativo para vocês. Mas olha só, o que garante a longevidade da carreira de vocês, o que garante uma boa remuneração, não é você ficar 10 horas, 12 horas atendendo todo dia, trabalhando todo dia. É o contrário, né? Então, a gente começa aqui com uma pergunta que é: como você gerencia a sua carreira? Que tipo de carreira você quer para si? Né? E aí, para começar nessa reflexão, a gente tem que perguntar o seguinte: o que é importante para você?
Tem gente que busca reconhecimento, tem gente que busca uma remuneração maior, tem gente que busca status. Eu quero ser reconhecido como o melhor profissional da minha cidade, porque uma vez que você identifica o que é atrativo para você, aí você consegue traçar alguns objetivos profissionais, tá certo? Eu fiz isso na minha carreira lá atrás e faço ainda hoje, uma vez por ano, eu tento me matricular em um curso, me atualizar, tentar uma promoção, alguma coisa assim, porque se você não tem objetivos profissionais bem definidos, você deixa a sua carreira a esmo, na sorte, tá certo? E aí, quando você cria objetivos profissionais, geralmente você cria um plano de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Você mira lá na frente, né? E quando você fala, ó, o que eu vou ser daqui a... Eu tenho 20 anos, 30 anos, o que eu vou ser daqui a 50 anos? Como é que vai ser o mercado? A gente não tem capacidade nenhuma de enxergar como isso acontece, né? Mas, hoje, eu tenho total capacidade de escolher quais os caminhos e quais são as decisões que eu vou tomar para chegar num determinado objetivo, tá certo? Não, eu não vou estudar. Minha preocupação aqui é ir para o forró aqui em Fortaleza e postar lá no Instagram, eu lá no meio do show do Aviões do Forró. Legal, essa é a sua decisão, esse é o seu objetivo. Você tem que entender que isso aqui pode ser divertido agora, mas lá na frente, daqui a 10 anos, 15 anos, isso vai ter um preço. Por quê? Tem outro camarada aí, seu colega de profissão, que está lá sentado no livro. E tem outro cara que está estudando sobre empreendedorismo, que é o cara que vai montar uma academia, montar um box. O mercado de educação física ele é muito dinâmico, né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa, esse caminho, ele está sob o nosso controle. E nós precisamos definir quais são os passos que a gente vai tomar, tá certo? E aí a nossa profissão, a profissão a nossa não, de vocês, né? A profissão de profissional de educação física, ela é muito desafiadora, né? Porque vocês, independente do caminho que vocês estão, vocês vão sempre ser autônomos, tá certo? A não ser que você passe num concurso e tal, mas isso eu acho que deve ser a minoria. Vocês constantemente ficam à beira da informalidade. É difícil você ver um profissional que tem uma boa assessoria jurídica, né? No sentido de, não, vou fazer um MEI, eu vou fazer uma empresa, eu vou emitir nota para os meus clientes e assim eu consigo declarar imposto de renda. Ele não consegue se formalizar, porque na cabeça do profissional de educação física, a informalidade é algo bom, né? E a gente já sabe que não é. E a carreira tem uma determinada brevidade, né? Então, o que é essa visão Antigamente a gente falava de visão de 360 graus. Aí quando o Ike Batista foi preso, esse termo perdeu a graça, né? Ninguém usa mais. Mas é uma visão no entorno da sua carreira que você vai cuidando de todas as partes. O primeiro ponto aqui depois dessa reflexão, eu quero ser o melhor profissional da minha cidade e o meu objetivo é daqui a X anos eu conquistar esse posto. A partir do momento que você define o objetivo, aí você tem que fazer um trabalho de conhecimento, autoconhecimento. Qual é o meu perfil? Eu tenho perfil para executar esse determinado papel? Eu tenho perfil para montar uma empresa? Eu tenho perfil para pegar 400 mil reais no banco e montar um box de CrossFit? Eu tenho perfil para pegar 3, 4 mil reais e investir numa franquia da personal? Ou o meu perfil é ser professor de academia durante toda a minha vida? A personal foi uma academia que durou 20 anos e tem profissionais lá que passaram 10, 15 anos sempre no mesmo ritmo. Para ele, o importante é a segurança, é a estabilidade, é uma questão de perfil. Já tem gente que se permite a arriscar mais, né? Então, a partir do momento que você conhece, se faz esse autoconhecimento, o próximo ponto é como eu posso faturar? Todo mundo gosta de ganhar bem, tá certo? E a grana, ela está muito ligada à satisfação pessoal que a gente tem com a nossa profissão. Não adianta a gente sonhar, o meu sonho de vida é ser profissional de educação física, mas eu ganho 3 mil reais por mês. Esquece, gente, não dá para viver com 3 mil reais por mês. Dá se você for solteiro, mas vai brincar de casar e ter filho, para você ver, não fecha a conta, tá certo? Então, como eu posso explorar a minha marca? Se eu sou autônomo, a minha marca é o meu nome, a minha empresa sou eu. Como é que eu posso me explorar para aumentar esse potencial de faturamento? Que faturamento é esse? Como eu posso ter um tipo de cálculo de conta que mostre quanto eu posso faturar, sim ou não? Né? A partir do momento que você entende isso, a gente vai para um esquema de definição de metas, tá certo? O Eduardo daqui a pouco vai falar um pouco sobre metas, mas
quando a gente cria um planejamento, um objetivo ou um plano e a gente não define metas, fica muito difícil a gente ter sucesso no alcance dessas metas, tá certo? Legal, então a partir do momento que você consegue definir as suas metas, eu como profissional liberal trabalhando sozinho, eu consigo ter um faturamento de R$ 14.200 por mês, se eu tiver todos os meus horários ocupados, né? A gente tem uma relação de capacidade de faturamento de acordo com a minha agenda. Se eu estou sozinho, a minha agenda é o que eu consigo vender. A partir do momento que você entende isso, você tem que trilhar um caminho, né? Qual é a minha meta inicial? Quando eu atingir essa meta, como é que eu posso desdobrar essa meta em uma nova meta? Não é aquela famosa frase, né? Atingir a meta, dobra a meta. Não é assim que funciona. As metas têm que ser calculadas. E a gente estimula que os nossos parceiros tenham metas calculadas e bem definidas, porque isso acaba sendo o motor da empresa ou da carreira de qualquer pessoa, né? A partir do momento que você tem essas metas definidas, você é capaz de criar planos de ação, planos de marketing, planejamentos para fazer o marketing da sua empresa ou o seu marketing pessoal e ter um trabalho de vendas. Eu não vou perder muito tempo hoje falando sobre marketing, primeiro porque não é minha área de especialidade e segundo porque já conversaram bastante sobre marketing, entendeu? Mas a gente vai conseguir falar um pouco sobre vendas, que é essencial. Marketing e vendas sempre caminham juntos. Não adianta nada eu ter um excelente trabalho de marketing, eu dominar o Instagram e eu ter um monte de seguidores e pessoas procurando meu serviço, se eu não tenho a finalização desse serviço, se eu não consigo captar essa demanda e transformar isso em faturamento. Como é que eu vou passar o dia todo falando pelo WhatsApp com as pessoas que me procuram se eu tenho 10 atendimentos por dia? Como é que funciona isso? As pessoas hoje são muito imediatistas, né? Eu trabalho com vendas no meu dia a dia. O cara me manda a mensagem 9 horas da noite, se eu deixar para responder no outro dia, acabou, o lead esfria, aquela conversa não flui mais. Como é que o profissional de educação física tem que pensar e reagir em relação a esse trabalho de vendas? Porque esse binômio aí de marketing mais vendas é o que vai gerar dinheiro para você, é o que vai dar dinheiro no seu bolso. Não adianta nada você ter um excelente trabalho de marketing e vendas e conseguir captar novos alunos sempre, se você não consegue manter esses alunos. Uma coisa de boa que a gente tem na nossa profissão é a recorrência. A partir do momento que eu fecho um aluno de personal ou eu tenho um aluno na minha academia, esse cara ele me paga uma mensalidade. E se eu conseguir oferecer um serviço de qualidade para ele, ele continua sendo fiel ao meu negócio, ao meu serviço, tá certo? Que eu acho que talvez seja um dos grandes desafios do profissional liberal. Como esse cara, ele não vai ser uma commodity. O que é uma commodity? É uma coisa que é um produto. Você chega no supermercado e tem uma prateleira de arroz. Tem 8 marcas de arroz. Você compra qual? A que está mais em conta, da promoção. É lógico que você já sabe que tem 2 ou 3 marcas ali que são ruins e você não compra. Tirando isso, você vai pelo preço. Isso é ser commodity. Como você, como profissional, vai sair dessa condição de commodity? Porque se o nosso aluno, por exemplo, o aluno João, ele fez aula com o Paulo, com a Rafaela, com o Helder, com o Fernando, e o serviço é exatamente igual, qual vai ser a régua de decisão dele? O preço. O que a gente oferece de diferente para esse cara? E aí entra aí a questão toda da retenção, do relacionamento e da metodologia de treino, tá certo? Que eu chamo, dentro do nosso negócio de fisioterapia, de protocolo. Talvez seja o mesmo termo aqui na área de educação física, tá certo? Tão importante quanto captar novos clientes é ter esses clientes de forma recorrente e provocar relacionamento. Porque uma vez que você tem relacionamento com esse cliente e você tem uma excelente metodologia de treino, você tem uma entrega para esse cliente, tá certo? A partir de agora, eu vou começar a chamar os nossos alunos de clientes, tá certo? Por quê? Aluno remete a uma fase de aprendizado ali e cliente remete a um consumidor que é mais exigente. Muitas vezes eu vejo profissionais que são excelentes e que têm agenda vazia. Como é que pode? O cara, eu assisti a aula, por exemplo, dentro de um box de CrossFit, eu já fiz uma aula de personal com o cara, a aula do cara é excelente e o cara tem 70% da agenda livre. O que acontece?
não dá para explicar com exatidão o que acontece, mas com certeza alguma falha de relacionamento ou manutenção, ele confunde o cliente com o aluno e aí ele começa a ter intimidade, ele esquece que ele precisa provocar sempre superar a expectativa daquele cliente, ele se atrasa, ele fica dando aula olhando o celular e aí a qualidade da entrega ela é comprometida, tá certo? Esse esforço todo de você trabalhar o seu currículo, você promover relacionamento com seus clientes, você ter recorrência, marketing, vendas, tem um objetivo único: gerar resultado. O que é o resultado? Aqui a gente pode traduzir. Se a empresa ela está resumida a você, se você é autônomo, o seu resultado está ligado na sua produtividade. Então você precisa conhecer qual é a sua produtividade. Porque uma vez que você conhece essa produtividade, você sabe se você está explorando o seu potencial, sim ou não. Gente, a gente vende hora. A gente vende, imagina um calendário que é cheio de quadradinho. A nossa venda, o nosso faturamento é aquele quadradinho. E esse quadradinho é perecível. É igual ao alimento. Alimento você coloca lá na geladeira, se passar 3, 4 dias, ele estraga. A nossa hora, se a gente não vender aquela hora, ela vai embora, a gente não recupera mais. Então, a produtividade, ela precisa ser algo prioritário dentro da nossa agenda. É inadmissível que um profissional que é autônomo e depende da agenda termine um mês e não conheça a sua própria produtividade. E aí a gente vai para outra característica dos profissionais da saúde, que é a aversão à tecnologia. Ah, não, eu não vou ter um sistema, não vou ter um aplicativo, eu não vou ter uma agenda, eu consigo resolver tudo pelo WhatsApp. Aí quando você pergunta, cara, quantos alunos você atendeu esse mês? Aí vai, pega um caderno, uma agenda, eu tenho um exemplo dentro de casa, tá certo? Vai contando, esse dia foi tanto, demora 2h30, aí o cara, não, eu atendi e dei tantas aulas. Tá errado, tá certo? Isso aí é o profissional que está no passado. A gente tem que pensar que nós vamos atender pessoas que hoje têm 15 anos de idade, 20 anos de idade. É uma geração que tem hábitos diferentes dos nossos, tá certo? É o cara que cresceu vendo YouTube. É o cara que faz tudo por um aplicativo. É o cara que entra lá na Play Store ou na loja da Apple, que eu esqueci o nome, e que baixa um aplicativo lá de treino e o cara faz o exercício em casa sozinho e acha que está sendo super bem acompanhado, quando na verdade ele está correndo um risco enorme, tá certo? Esse cara, que é o nosso cliente, que é o cara que tem o dinheiro para pagar o nosso faturamento, ele é ignorante no sentido de compreender como é que funciona todo o mercado de saúde, tá certo? O mercado de saúde no Brasil ainda está engatinhando, faz tempo ainda. Se você comparar os números do Brasil com os números dos Estados Unidos, cara, você tem números muito modestos aqui, entendeu? Pessoas sedentárias, eu nem sei o percentual de pessoas ativas e sedentárias aqui no Brasil, mas eu acho que não passa de 10%. É um chute maluco aqui, tá certo? Não passa de 10% de pessoas ativas, beleza? E aí, quando você junta tudo isso, perfil, meta, marketing, vendas, retenção, relacionamento, produtividade, você tem que fazer uma análise mensal. O André, que tinha assessoria, não sei se tinha ou ainda tem lá a trilha, né, André? Ele recebia o aluno, o que ele fazia? Ele fazia uma avaliação inicial daquele cara e ele fazia um programa para ele desenvolver certas técnicas, habilidades, e ele ia se desenvolvendo. E ele ficava monitorando esse desenvolvimento do cara para falar, cara, você está errando aqui, vamos criar um plano aqui para você consertar isso aqui. É exatamente isso que você precisa fazer com a sua carreira, baseados nos seus números. Então, uma vez que você entende qual é a formação que você tem, qual o público que você quer alcançar, qual é a capacidade de atendimento que você tem, aí você consegue sentar e falar, cara, eu vou criar um plano de ação aqui. Eu sou completamente, depois que eu comecei a trabalhar com o público de fisioterapia, eu entendi que muitas das coisas da administração que a gente estuda na faculdade, elas podem ser simplificadas. Então, o plano de ação não é um planejamento estratégico, um monte de coisa lá, um monte de informação. Não, cara, é uma lista. Eu tenho que fazer isso, que eu vou fazer primeiro, isso. Eu preciso fazer um curso de capacitação disso. Eu preciso fazer, contratar alguém para me ajudar com a parte de marketing. Eu preciso fazer uma capacitação de venda. Eu preciso ter um sistema ou um aplicativo para eu começar a controlar minha agenda. Então, você vai enumerando essas tarefas, tá certo? E a partir daí, você tira a sua carreira de um modo automático
vai na inércia, né? A bicha vai indo na inércia e você começa a ter o controle da sua carreira. O controle da sua carreira vem para sua mão, tá certo? Deixa eu passar o slide aqui. Eu vou falar rapidamente sobre cada um desses itens, né? Eu acho que já tem 20 minutos de fala aqui. O primeiro item, isso aqui é um gráfico, que a gente chama de gráfico aranha, né? Ao longo desses anos todos, a gente foi conhecendo o perfil dos franqueados e um dia o Helder sentou no computador e escreveu, cara, eu vou colocar aqui as características que são boas e as características que não são boas. E aí ele juntou a equipe e falou, cara, faz um cruzamento de dado aqui, vê quais são as clínicas que funcionam bem, as clínicas que não funcionam bem e cruza com essas características. E a partir daí, a gente começou a desenvolver uma análise de perfil que é baseada em todos esses pontos. Como é que é o meu currículo? Como é que é a minha capacidade de supervisão? Por que eu preciso supervisionar? Por que eu preciso liderar? Porque chega uma hora que a sua carga horária, que está relacionada apenas à sua agenda, ela é preenchida. E se você não tiver pessoas para te ajudar, pessoas para trabalhar para você, você fica limitado. Você bota um gancho, um gargalo dentro do seu faturamento e você fica preso naquela situação, tá certo? Então, você precisa saber supervisionar, liderar. Como é a minha postura? As informações que eu vou trazer nesses gráficos aqui estão muito relacionadas à clínica, porque eu não estou trazendo aqui para vocês o conteúdo de um curso. Não é teoria, isso aqui é prática, isso aqui é case, é tudo caso que acontece na prática nos nossos negócios, tá certo? Aqui a gente substitui dentro da clínica por dentro da sua profissão. Como é a sua postura pessoal? As pessoas te respeitam como profissional? Qual a imagem que eu passo para os meus clientes? Eu sou o personal gente boa, brincalhão, eu sou o cara sério? Como é que o meu cliente me vê? Aí a gente consegue começar a destrinchar por que o cara que tem uma bagagem técnica e é um excelente professor, talvez não tenha agenda cheia, porque ele tem gaps, ele tem deficiências. E quando a gente faz essa análise, eu não sei se o Helder vai praticar essa análise com você, tem vários tipos de análises, né? Tem a análise de... Oi, Fernando. Oi, Fernando. Sim, esse é o círculo do profissional de educação física, ele já foi feito também com todas as 10 opções, cada um deles, entendeu? Mas aí vai ser a pegada como o mesmo treinamento para o pessoal da fisioterapia. Cada um deles a gente vai ver esse ciclo. Tranquilo. Legal. Nessa rede de hotéis que eu trabalhei, uma vez me mandaram para São Paulo, porque era uma rede que estava em expansão e eles precisavam encontrar os caras que tinham possibilidade de ser desenvolvido para assumir cargos gerenciais. Uma vez os caras me mandaram para São Paulo para fazer uma avaliação de perfil, eu recebi a conta, porque eu era subgerente do hotel, foi R$4.000. A empresa cobrou R$4.000 para fazer um negócio desse, entendeu? Então, assim, vocês vão começar a receber coisas a partir do momento que você recebe esse tipo de informação, de autoavaliação, porque isso aí, a gente vai te dar a ferramenta, mas você vai se autoavaliar, e se você for sincero consigo mesmo, você vai entender que você tem um excelente currículo, mas você não tem networking. E o networking é a base para você ampliar a sua carteira de clientes. Ah, Fernando, eu sou tímido, eu não gosto, quando eu chego no final de semana, eu prefiro ficar em casa aqui com a minha mulher, eu não quero sair para socializar. Mas, cara, você tem que entender que as coisas estão conectadas. Às vezes você tem que sair para tomar uma cerveja com o seu grupo de corrida. Às vezes você tem que promover um encontro de estudo, participar, dar uma palestra, entendeu? Então, essa parte de perfil é o alicerce, é o fundamento. Não adianta nada a gente querer falar de marketing, de vendas, de programa de retenção, de planejamento, se você não tem esse perfil, tá certo? A Dani do RH, que a gente tem uma pessoa do RH no nosso grupo, outro dia, ela estava falando que tem gente que tem mais gaps e tem gente que tem uma situação um pouco mais desenvolvida em relação a perfil. Mas, às vezes, o estímulo, a vontade da pessoa que tem mais gaps, mais deficiências, é tão grande que ela rapidamente reconstrói a questão de perfil dela. Ao longo da minha vida, hoje eu tenho uma equipe pequena, de 5, 6 pessoas, mas eu já tive equipes grandes, de 150 pessoas. E quando eu contratava, eu cheguei a um ponto que eu deixava todos os manuais de RH de lado e eu começava a conversar com a pessoa, olhava para o olho da pessoa e eu tentava sentir se aquela pessoa tem vontade de trabalhar.
Porque a pessoa, quando tem vontade, a pessoa, quando tem gana, ela consegue vencer os seus próprios gaps, né? Suas próprias deficiências. Uma vez que eu fiz esse trabalho de autoconhecimento e eu sei quais são as coisas que eu tenho que trabalhar em mim, eu vou promover essa correção e depois vou pensar em entender qual é o meu potencial de faturamento. Eu vou ler o nome de alguém que está aqui na minha lista aqui, Ruth Fialho. A Ruth, eu acho que fez o curso com o Fukuda lá em São Paulo, não foi, Ruth? Da Inspirar, né? Eu acho que a gente já se conhece. A Ruth, ela tem uma agenda. Quanto é que a Ruth pode faturar? Qual é a minha capacidade de faturamento? Como isso funciona? Como isso se calcula? Então, assim, de uma forma bem simples, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples isso aqui, a grana que fica com você é a relação do que você fatura menos do que você gasta. Isso é óbvio, tá certo? Eu tenho um orçamento doméstico aqui, eu ganho, sei lá, R$3.000 de salário, eu tenho R$2.000 de conta, sobra R$1.000 por mês para eu guardar ou para eu gastar, sei lá, qualquer coisa assim, tá certo? Então, a relação do que você ganha menos do que você gasta é o dinheiro que você vai conseguir extrair para si. Dá para ficar brincando de diminuir conta, diminuir gasto todo mês? Não dá. As contas, elas não diminuem, elas só crescem, tá certo? Então, a partir do momento que você faz um trabalho de enxugar os custos e de enxugar suas despesas, está na hora de ir para outra frente, que é ampliar o faturamento. Eu falo muito assim na técnica das varetas, né? A parte de cima que é o faturamento e a parte de baixo é o custo. Quanto mais você fizer assim, quanto mais você ampliar o faturamento e você diminuir o custo, mais lucro você tem, tá certo? Só que chega uma hora que não dá para ficar brincando de achatar mais os custos. Então, faz muito mais sentido você fazer um trabalho de captação de faturamento. Legal? E como é que você aumenta o seu faturamento? Através de duas variáveis. Tem mais variáveis, mas duas principais. Primeiro, ou você aumenta o número de alunos, ou você aumenta o seu ticket médio, que é o seu preço. O João me paga 100, o Francisco me paga 200, o meu ticket médio é 150. 100 mais 200 é igual a 300, dividido por 2 é 150, é a média. Então, o meu ticket médio aqui é 150. Dá para ficar brincando de aumentar ticket médio dos seus clientes? Não dá. Você consegue aumentar o preço, reajustar de acordo com a inflação, uma vez no ano, tá certo? Então, a gente esquece. Uma vez que eu estruturei o preço que eu cobro, eu tenho uma política de cobrança de forma concreta, eu vou focar na captação de novos alunos, porque é isso que vai me dar mais faturamento. E o que a gente chama de novos alunos? Primeiro, fazer um trabalho de captação de novos alunos e depois reter os alunos que a gente já tem. Isso aqui eu acho que não é novidade para ninguém. Legal? Agora, olha só. Se a minha agenda está relacionada ao meu nome, eu sou profissional liberal e eu não tenho ninguém trabalhando comigo, eu fiz uma conta aqui, uma estimativa por cima, tá certo? Vamos supor que eu trabalho 10 horas por dia, ou seja, eu tenho 10 horários para atender os meus clientes, e eu cobro um preço médio de aula de R$50. Tem gente que cobra 30, tem gente que cobra 70, tem gente que cobra 100. Eu coloquei um número aqui aleatório que eu considero que seja a média aí da maioria, tá certo? Então, se eu tenho a capacidade de ter 220 atendimentos, na hora que eu tenho 40% de produtividade, ou seja, eu tenho 40% do meu tempo preenchido, eu tenho um faturamento de 4.400. Quando eu tenho 50% do meu tempo preenchido, eu tenho 5.500. E assim por seguinte, tá certo? 60%, 70%, 80%. Dá para a gente ter 100% dos nossos horários preenchidos? Muito difícil, tá certo? Porque você tem um aluno, aí o aluno vai viajar, a filha fica doente, vai casar e tal. Então, você tem um horário ali disponível, entendeu? Então, é muito lógico a gente resumir que o faturamento do profissional liberal, ele está atrelado à sua agenda. De que forma eu posso aumentar esse faturamento? Não, Fernando, em vez de atender 10 horários por dia, eu vou atender 12. Eu vou acordar às 7 horas da manhã e vou ficar até às 8 horas da noite dando aula direto. Uma horinha para almoçar. Dá para fazer isso? Dá, mas aí você tem a cobrança disso, né? Você vai se estafar, tá certo? Dá para aumentar o ticket médio? Dá. Como você vai aumentar esse ticket médio? Como as pessoas me enxergam? Como a marca Ruth é reconhecida no mercado? Quem é Ruth? É muito difícil você construir uma marca atrelada ao seu nome, entendeu? Então, assim, dentro do nosso negócio, que é o de franquias, que eu estou falando mais das franquias de fisioterapia, a gente consegue muito ajudar o profissional liberal dando uma marca de peso na mão desse profissional, tá certo? Fernando, E é o seguinte,
Oi, Fernando. Eu Pode falar. queria só, Pode falar, Helder. eu queria fazer um parênteses aqui da nossa experiência com essa coisa de, você tem, como você falou, né, as duas formas, ou você melhora o preço, ou você aumenta a demanda, né? Você vai tentar se matar aí para preencher todos os teus horários. E aí, quando a gente descobriu, no começo aqui a gente estava falando, quem está acompanhando desde o início, a gente falou sobre o profissional, a valorização do profissional. Quando nós encontramos que o segredo estava no profissional, então eu resolvi, vamos mexer nos bônus e nas metas de todas as unidades próprias. E aí a gente fez de propósito, vamos tentar aumentar a demanda, a outra nós vamos tentar aumentar o preço. E vamos ver quem é que vai atingir o objetivo mais rápido e com menos sacrifício. Galera, tá na cabeça, não adianta aqui, mesmo com muita experiência e tal, tarará, o profissional liberal, ele é muito amarrado para promover os aumentos. Como o Fernando falou aí, a gente aumenta nas franquias uma vez por ano, que está errado. Estamos errados. A gente vai se basear a cálculo de inflação, IMC, não sei o que, parará, bota. Aí, quando você vai comparar o nosso preço, o seu valor, o que você compra hoje, vocês mesmos, o que vocês compravam há 5 anos? Quem está formado aqui há mais de 5 anos e é personal, qual era o teu poder de compra há 5 anos? E agora, quando o negócio do personal bombou, o que vocês compravam e o que vocês compram hoje? Vocês dançaram, velho. Vocês dançaram como eu dancei com uma academia. Uma academia que era um salário mínimo quando nós começamos, em 1998, e ela fechou agora, porque nós cobrávamos meio salário mínimo e entregávamos a mesma coisa. Então, não espere, se você não praticar e não se valorizar, pelo menos não ter um guia, não ter essa noção, quebra, você quebra, o seu poder de compra vai de água abaixo. Então, a melhor forma aqui, a melhor forma de você bater suas metas é você não ter medo, é você ter a coragem de saber do seu valor e nos escutar, que isso nós vamos estar aí na cola. Por que a academia? Aí você vai perguntar, eu digo, por que isso aconteceu com você? É sociedade. Sociedade é assim, tem esses problemas. Um quer, outro não quer, quem... Mas valor, eu não abro mão. Não abro mão. Vocês não têm noção do tamanho do valor que vocês têm em promover a saúde das pessoas que não vão para o hospital, não vão para a cirurgia, não deixam de praticar esporte, estão aí sorrindo e namorando. Que preço tem isso, velho? Qual é o preço disso? Não tem preço, não. Então, é isso que vocês têm que praticar. Então, vá por esse caminho. O caminho mais fácil é melhore seu valor. E o Fernando falou também, retenção. Não ficar brigando todo mês para conquistar o mesmo aluno, cara. Você conquista esse mesmo aluno em 6 meses, velho. Fecha os 6 meses. Não, eu tenho meu compromisso. Você quer malhar comigo? Tudo bem. Eu terei o maior prazer. Agora, eu tenho que me programar aqui, pelo menos, com um contrato mínimo de 4 meses. Aí o Paulo pode passar isso para vocês, até mesmo pela questão científica. Então, se você segura no preço, está ligado no preço e vai fazer a retenção, meus colegas, não se preocupem em estar lotando a agenda, que esse é o caminho mais difícil. Esse é mais difícil. Vocês já vão dar um salto. Façam isso. Experimente isso. E agora, com uma marca, e botando a culpa na marca, botando a culpa no Paulo Gentil e no Helder, não, esse preço aqui, esse valor aqui, preço é para que não presta, é valor. Esse valor aqui é orientado pela franquia e eu não posso desrespeitar a franquia porque eles acompanham pelo software.
esse é o nosso valor. Aí joga a culpa para nós. Resolvido o problema. Tira a timidez disso aí. Bota valor para cima, que vocês merecem, nós merecemos. E os alunos sabem disso, só são é pão duro. Todo mundo quer desconto, só tudo é pão duro. Tudo é doente aí com as cascavel nos bolsos. E quanto mais rico, mais chorão. Deixa chorar, joga a culpa para nós. Pode botar. É o que os franqueados fazem. Bota a culpa para nós, mesmo a gente não tendo participação nenhuma desse negócio, beleza? Desculpe, Fernando, mas eu tinha que mostrar esses dois lados. Um exemplo claro, quebrei, galera, quebrei. Minha academia quebrou por causa de preço, quebrou. Se ela cobrasse ainda o salário mínimo, não tinha quebrado, ainda dava para segurar um pouco mais. Esse é um dos motivos, o outro eu falo depois. Bora. Qualquer dia desse a gente faz uma discussão de valor e preço, que esse tema é muito interessante. Sim, né? não, mas isso aí já tá na programação. Uma vez aconteceu com a Luísa aqui, o aluno estava chorando com ela lá, um desconto de R$50 e é um cabo de guerra, bicho. Porque R$50 para um cara que te paga não é nada, né? Mas para o profissional de educação física, quando você junta 50 vezes 13, 14 alunos, dá uma diferença no mês. Mas o ano, Fernando, o ano, você então, é o cara que faz o cálculo, toda hora mostra para a gente, é ano. A gente tem que se habituar a ver esse desconto, é pelo ano. Quanto é que você está de desconto? Aí tu soma os descontos, você dá para o teu aluno, multiplica pelo mês, multiplica por 12. Aí tu vê o tamanho da porrada que você deixou de faturar, que dava para pagar não sei quantas contas que você tinha aí, dava para viajar, dava para curtir com a família, dava para pagar um plano de saúde e tá dando desconto para milionário, velho. É isso. E o que aconteceu é que ela acabou cedendo, aí o cara 2 horas depois, não, acabei de sair da agência de viagem e vou ir para a Grécia próxima semana. Quanto é que custa uma viagem para a Grécia? Entendeu? Então, assim, esse negócio de não valorizar o nosso serviço, ele está enrustido na gente, né? Tá preso na gente. E é difícil quebrar isso aí. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, a gente está falando aqui, gente, então, de um faturamento de 6, 7, 8 mil. Eu não sei como é que é o mercado fora de Fortaleza, né? Mas aqui em Fortaleza, um profissional de educação física que ganha 10, 12 mil é um cara que está na cabeça. A maioria ganha menos do que isso, 6, 7, 8, 5. Cara, e R$5 mil é salário de Uber. Desculpa a comparação, nada contra o Uber, entendeu, cara? Mas a gente tem formação superior, a gente estuda, a gente promove uma mudança na vida das pessoas, a gente salva a vida das pessoas de uma forma que a gente não pode se desvalorizar dessa forma, né? Então, como é que eu consigo aumentar o meu faturamento? Quais são as formas, né? Então, primeiro, eu posso ampliar o horário de atendimento. Eu posso começar mais cedo, terminar mais tarde, mas a gente já sabe que isso aí tem um preço lá na frente. Segundo, eu posso aumentar o preço que eu cobro. Como o seu cliente vai aceitar o valor que você cobra dele? Porque se você cobra 50 e outro cara cobra 70 e outro cara cobra 120, o cara vai questionar, mas pô, qual é a diferença? E não se enganem, o cara vai começar a treinar o de 50 e depois quando ele provar o de 120, ele não volta mais, porque a gente sabe o que é, a gente reconhece o que é bom, tá certo? Também a gente pode diminuir o tempo de atendimento. Na educação física, eu acho que a aula é meio padrão, né? 1 hora. Dá para diminuir a aula para 50 minutos, porque se eu diminuir 10 minutos em cada sessão, eu consigo construir um horário a mais ao longo do dia. Eu consigo também colocar mais de um aluno na mesma turma. Vou atender 2, vou atender 3. Faz sentido isso? Você consegue aumentar o seu ticket médio, mas você perde a qualidade da sua aula, entendeu? Então, assim, dentro do nosso entendimento, todas essas formas aqui, exceto aumentar o preço do ticket médio, elas são nocivas, entendeu? Então, na nossa opinião, o que o profissional precisa fazer, ele pode fazer, é ampliar a carga horária que ele tem para oferecer para os clientes. Que é uma briga que eu tenho com a Luísa há anos. Eu falei, cara, por que você não monta um esquema de contratar uma pessoa, um estagiário ou um cara formado, treinar esse cara e você bota ele para trabalhar para você e você acha uma forma de dividir isso aí, entendeu? E é mais ou menos isso que a franquia ela possibilita vocês. Você vai conseguir construir ao longo do tempo uma transmissão de conhecimento, uma transferência de know-how que você vai conseguir colocar pessoas para trabalhar para você e você consegue ampliar esse faturamento. É uma das ideias aqui, tá certo? Uma vez que você entende, meu potencial de faturamento é tanto, aí você consegue sentar numa cadeira e fazer um plano, né? Quais são as ações de marketing que eu preciso fazer? Quais são as ações de venda que eu preciso fazer? Que é o que vai gerar a demanda e a demanda que você vai captar, né? O que a gente enxerga todo dia no mercado?
E aí eu estou falando mais da área de fisioterapia, mas eu tenho certeza que na área de educação física deve ter uma similaridade. Primeiro, os profissionais, eles passam o dia todo trabalhando. Eles não param para pensar, tá certo? A minha esposa aqui, a Luísa, ela tem um box de crossfit e ela fica trabalhando feito um maluco o dia inteiro, de 6 horas da manhã até 10 horas da noite. E ela não para pensar, poxa, quantas pessoas me ligaram hoje procurando meu serviço? A minha secretária atendeu bem, não atendeu? Aquele cara que saiu, por que ele saiu? Ele não tem tempo para fazer a gestão do negócio, entendeu? Falta energia. Às vezes o cara se desmotiva, né? A gente está saindo de uma pandemia aqui, muita gente perdeu o aluno, é natural que haja uma perda de energia, entendeu? Então o cara não tem a determinação suficiente para fazer o negócio acontecer, que é o que a gente chama de faca no dente. O cara não faz. Às vezes o cara é ausente. Às vezes o cara está preocupado com outra coisa, o cara está preocupado com o mestrado, está preocupado com, sei lá, com a festa do filho, a festa de casamento, entendeu? E o cara está ausente da gerência da própria carreira. Essa parte de cima, galera, a gente não consegue ajudar vocês. Isso aí é uma coisa de motivação interna. A partir do momento que você decide se dedicar a ter um plano de carreira, a ter energia e a estar presente, a ter compromisso com o seu desenvolvimento, a gente pode entregar o que está embaixo. Ah, tem muita gente que não sabe administrar. Pô, Fernanda, eu não sei fazer isso que você está falando. Eu não sei gerenciar minha carreira. Eu não sei para onde ir, tá certo? A gente pode ensinar para vocês, porque a gente já tem uma bagagem gigante construída ao longo de 10, 15 anos de desenvolvimento profissional e de empresas, tá certo? A pessoa às vezes não sabe gerar a demanda. O cara tem vontade, ele sabe administrar, mas ele não sabe fazer o marketing. Ele se confunde. Às vezes ele acha que ele sabe, ele vai por um caminho, quando na verdade ele está gastando um monte de tempo e energia. Quando tem gente que consegue ajudar ele de uma forma mais assertiva, né? E o gargalo de todo negócio é não saber vender, tá certo? Ele não sabe vender. A gente fez uma conta ano passado, ano retrasado, não sei, e a gente descobriu que a gente deixa de faturar por ano 9 milhões de reais por deficiência em vendas. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O paciente chega na porta da nossa clínica, ele tem a doença, ele quer comprar e a secretária ou o vendedor não sabe vender. Então, baseado nisso, a gente fez um programa de desenvolvimento em vendas para todo esse time, entendeu? E isso, gente, está muito ligado na rotina do profissional de educação física. O cara, ele não tem um sistema. Ele não tem a informação organizada. O cara não tem um processo. Ele não segue um processo. E aí fica muito difícil, entendeu? Porque o cara anota num papel, aí perde o papel, aí anota o telefone e fala com o fulano, manda um WhatsApp, depois não acha o número, ele não tem controle das pessoas que já treinaram com ele, ele não faz um evento, ele não tem essa competência desenvolvida, né? E aí, o que a gente vai entregar para vocês, mais lá na frente, é esse processo. Como funciona esse processo? Quais são as minhas estratégias para atender esses clientes que chegam até a mim? Não é um bate-papo, né? Oi, tudo bem? Aí você manda um par de áudio, aí o cara não te procura mais, você não procura mais o cara. Não. É dinheiro que está escorrendo pelo meio dos seus dedos. Tá certo? Você tem que ter uma estratégia para atender cada um desses leads que te procuram. Lead, gente, é uma palavra que vem do inglês, significa contato. É todo cliente em potencial que faz um contato contigo. Pode ser uma indicação de um aluno seu, pode ser um cara que te viu no Instagram, sei lá, qualquer pessoa que entra em contato contigo para perguntar qualquer coisa do seu serviço é um lead. E você tem que ter uma estratégia para atender esses leads. Depois você tem que ter o registro desses leads, que é o que a gente chama de carteira de leads. O que é carteira de leads? É a soma desses nomes das pessoas que te procuraram. Quantos nomes são? 10, 15, 20? Esse cara não é descartável. Ele me chegou assim porque acontece muito, né? Oi, tudo bem? Estou precisando treinar. Quanto custa? O cara já manda essa pergunta de lata, entendeu? E aí você fica, pô, será que eu falo? Será que eu não falo? Você não tem o jogo de cintura para levar essa conversa para uma venda, né? Então, assim, o que a gente recomenda nas nossas unidades é que você quebre o gelo e que você primeiro, antes de partir para preço, negociação, que você identifique qual é a necessidade daquele cliente. Legal, você quer treinar? Por quê? O que te levou a me procurar? Você tem alguma lesão, alguma doença? Está parado, é sedentário, já praticou esporte, já fez musculação? Então você vai conversar e você vai começar a estreitar, você vai começar a criar esse canal de relacionamento. E a partir do momento que você entender o contexto desse cara, você vai mandar entendi. Eu acho que eu consigo te ajudar.
e aí você vai vender o seu serviço. Aqui está descrito o discurso Trata e Terceiro Pilar desse pop, porque é o nome das nossas franquias, mas você vai desenvolver um discurso para apresentar o seu serviço, porque se você apresenta o seu serviço ou você não apresenta, se uma pessoa te pergunta o que você faz e você gagueja na hora de falar, você não sabe o que você está vendendo. É capaz de um recém-formado que tem uma lábia boa te colocar no bolso, porque o cara sabe vender. Entendeu? Então a gente precisa entender como é que a gente faz o atendimento para esse cara. E esse cara vai te fazer perguntas. Ah, cara, mas eu achei o preço um pouco alto. Na hora que o cara te manda essa, é porque ele não entendeu qual é a sua proposta. Não existe esse negócio de cobrar caro, cobrar barato. Tá certo? Geralmente, as pessoas que agem dentro da ética, elas calculam o valor do seu serviço de acordo com uma estruturação de custo. Cara, para te atender eu gasto tanto, eu tenho que faturar tanto para ter esse lucro aqui. Entendeu? Então, se o cara está te apertando porque ele não entendeu, você não vai entrar num negócio de dar desconto para ele. Você vai começar a argumentar para evidenciar para ele o valor do teu serviço. E aí você tem que ter uma prática muito grande, um jogo de cintura, né? Para entender como é que você vai ter estratégias para fechar o agendamento da venda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aula experimental? A gente marca um horário aqui, a gente vai para beira-mar, ou você vem para academia e tal, não sei o quê, e a gente faz uma aula. E aí você faz uma aula, 2, 3 atendimentos. Ah, Fernando, vou ter que atender o cara de graça? Cara, é um investimento. Você está doando o seu tempo para esse cara para você ter um cliente fiel. Porque quem é que faz isso no mercado? Lembra da história da commodity versus o diferencial? Como é que você vai deixar de ser mais um no mercado e você vai se destacar? Porque a partir do momento que o cara começa a falar com você, aí você vai... cara, acesse esse link aqui que você vai ver tudo que eu faço. Você constrói um negocinho pronto, tipo um perfil no Instagram, um mini site, sei lá, qualquer coisa, que o cara possa clicar, aí tem um vídeo de depoimento do seu cliente, tem um monte de coisa, tem um monte de oportunidade que você consegue oferecer para esse cara para convencê-lo a pagar o valor que você vale, tá certo? E aí tem alguns processos de acompanhamento de carteira de clientes e de funil de vendas que a gente vai falar mais para frente. Então, entendam, gente, que esse processo todo, ele não é aleatório. Para cada um desses pontos, nós temos um processo montado. E a gente vai passar para vocês isso aí. Como é que você faz para acompanhar esses leads? Que relatório você abre no sistema? Que tipo de mensagem você manda? Com qual frequência você olha? E a partir do momento que você tem esse trabalho, você consegue ter um incremento no seu faturamento. Funil de venda é isso aqui, gente. É o que a gente controla de forma sistemática, né? Então, o papel do marketing, vocês viram muita coisa de marketing, né? É gerar publicidade para o seu nome. As pessoas que estão na sua cidade não te conhecem e elas precisam te conhecer. Uma vez que você alcança essa pessoa, oi, meu nome é Fernando, eu posso te atender, aí a pessoa faz um contato contigo, aí nasce o lead. E aí você tem um contato com esse lead para fazer a conversão desse lead em aula experimental e transformar ele em cliente. E aí você vai ter que fazer um acompanhamento. Como é que foi como é que foram os meus números na semana 1, na semana 2, na semana 3, na semana 4? Ah, Fernando, tem que fazer isso semanalmente? É claro, cara. É isso que vai te dar dinheiro. O seu dinheiro está enterrado aí nesse trabalho. Tá certo? O seu dinheiro não está enterrado em você abrir um Instagram e ficar 2 horas no Instagram. Galera, esquece um pouco o Instagram. É perda de tempo, não agrega nada na vida de vocês, é só fofoca. Tá certo? No Instagram tem um canal, um atalho lá, que eu não sei muito bem onde é, que ele mostra a quantidade de horas que você passa no Instagram. Tem gente que passa 2, 3 horas no Instagram. O que agregou? Zero. Por que você não se dedica para fazer um investimento, para estudar um artigo, para falar com um cliente seu que era seu cliente e não é mais? Oi, fulano, tudo bem? Acabei de lembrar de você, como é que você está? Ah, não, tô péssimo, esse isolamento aqui foi horrível, engordei 8 quilos, não sei o quê. Vamos voltar? O que você acha? Ou então, vamos tomar um café. Ou então, manda notícia, aparece. Relacionamento, gente. Então, a partir do momento que você faz esse controle sistemático do funil de vendas, dos seus ex-clientes, dos seus futuros clientes, as pessoas que te procuraram e não te compraram, você começa a construir esse trabalho de captação, de vendas. Legal? Os passos 4, 5 e 6, a gente não vai entrar muito nessa questão, tá certo? Porque vocês vão ver isso, relacionamento, que é a manutenção dos seus clientes, e retenção, que é a recorrência, estão muito ligados ao marketing.
Se vocês ainda não viram, vocês vão ver com a galera do marketing. Metodologia de treino, nós temos aí o cara dos caras, que é o Paulo Gentil, né? Ele provavelmente já deve ter feito algumas transmissões para você em relação à parte técnica. E a gente pula aqui, a gente pula a etapa 4, 5, 6 e a gente fala de resultado e de plano de ação, tá certo? Resultado. Eu trabalho com gestão há mais ou menos uns 20 anos e eu nunca consegui medir resultado de negócio nenhum sem esse relatório aqui. É um relatório simples que a gente vê qual é o faturamento e quais são os gastos. E aí a diferença, né? A subtração do faturamento menos os gastos dá o seu lucro. Ah, Fernanda, isso aqui é de uma clínica, tá? É de uma academia pequena que a gente tem, tá certo, gente? Então, o nosso faturamento aqui foi 33 mil, o nosso gasto foi 22, o nosso lucro foi 11 mil. Eu preciso fazer essa leitura de forma mensal. Quando eu conheci a Luísa, ela não sabia quanto ela ganhava por mês. Como é que você consegue girar dessa forma? Para mim, isso aqui é uma completa aberração, né? Então, eu fiz um trabalho com ela e hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente, entendeu? Mas não dá para você agir de forma aleatória. Não, eu estou bem, estou pagando minhas contas e tal, não sei o quê. Lembra do médio prazo e o longo prazo. Você precisa investir em você. Você tem um currículo, seu currículo custou um monte de grana para você construir, tá certo? Quanto é que é o retorno desse investimento todo que você faz e fez durante uma vida inteira, tá certo? Você precisa saber você precisa dominar num corte mensal qual é a sua produtividade, quais são as suas metas em relação ao aluno, ticket médio, faturamento, quanto você gasta. Você consegue investir mais em publicidade para você aumentar o seu faturamento? As pessoas se confundem, né? Ah, não vou investir 400, 500 reais aqui em marketing digital, porque isso é muito caro para mim. Não é gasto, gente, é investimento. Isso gera retorno. Sai da mídia digital, vai para um networking, vai num evento pago, sei lá, entendeu? Mas a gente tem que ter o controle disso aí. E tudo isso, isso que a gente falou, são sinalizações para o nosso plano de ação. E o que é o nosso plano de ação? É algo simples, tá certo? É uma lista de tudo que eu tenho que fazer. Aqui é um exemplo de uma clínica qualquer. E os meses. Cara, eu preciso realizar um vídeo aqui com dicas do fisioterapeuta. Esse exemplo é lá da fisioterapia, tá certo, gente? Eu vou fazer isso com qual frequência? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu preciso fazer um webinar, uma divulgação de ação. Vou fazer 2 vezes no ano. Aí, a gente está em julho, eu já sei que eu tenho que fazer em agosto. Em agosto eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que fazer uma parceria com o médico, eu tenho que realizar um anúncio no... Você constrói esse tipo de planejamento e isso é vivo. Às vezes, o que você pensou em fazer no começo do ano, hoje já não cabe mais. Entra uma onda como essa pandemia que a gente teve, que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Aí, se você rasga o plano de ação que você tinha feito, faz outro. Não tem problema, gente. O que você tem que ter é um compromisso, uma disciplina militar com isso. Porque uma vez que você faz isso, você consegue promover o seu desenvolvimento profissional. Tá certo, gente? Então, era mais ou menos esse o recado que a gente tinha para passar para vocês. Eu acho que eu consegui respeitar o tempo dessa vez, Helder. Vou parar aqui a câmera. Tá? Isso aqui foi uma visão geral. Não sei se o Eduardo quer completar com alguma coisa, Eduardo. E aí a gente passa a palavra de novo aí para o Helder e para o Paulo. Então, tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí, Fernando? Ok. Pessoal, boa noite aí. Desculpa aí, nesse iniciozinho eu tive problema de conexão, estou no 4G. Eu queria só passar uma visão para esse momento aí para vocês, né? Eu acho que vocês já estão começando a sentir, né? Ou já estão sentindo esse impacto da diferença de vocês estarem só, né? E de fazer parte de um time. No caso, fazer parte do nosso grupo, né? Olha quanta coisa vocês estão vendo, ouvindo esses dias, né? E quantas coisas a gente vai poder ajudar vocês a vocês dominarem o negócio de vocês, né? Eu, como gestor da Fisiopop, posso dar esse testemunho porque esse momento que vocês estão entrando para o Grupo Velas, né, no time do personal, é o melhor momento de todos. É o melhor momento de todos. Porque a Fisiopop era a filha mais nova do grupo, né? Até chegar personal. Ela tem, em termos de operação, um pouco mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses praticamente, né? E ela pegou muita coisa do negócio da franquia já desenvolvido, né?
essas entregas para os franqueados, bem mais estruturadas do que o ITC Vertebral e que o Instituto Trata pegaram no início de cada um momento, né? Inclusive o Instituto Pilates também. O ITC, no caso, nem se fala, porque foi quem desbravou tudo, né? Então, agora com essa situação da pandemia, vocês podem acreditar que nós avançamos 2, 3 anos dentro de 4 meses, né? Eu acho que tanto na qualidade das nossas entregas, como também no formato delas, né? Então, eu vejo um pouco do perfil do educador físico, da personal, algumas similaridades com o perfil dos franqueados da Fisiopop, né? Por ser um público mais jovem, pelo interesse de empreender pela primeira vez, né? E pelo nível de motivação e ansiedade que vocês, eu acho que estão com o negócio. Então, é uma ansiedade muito alta, o nível de interesse é alto, eu acho que tem muita similaridade com o nosso negócio. Eu acho que o meu recado nesse momento é que vocês estão começando o negócio no melhor momento possível, montando a empresa de vocês, porque nós estamos muito bem estruturados hoje, preparados para ajudar vocês nesse novo negócio, como o próprio mercado abriu as portas de muitas oportunidades de negócio proveniente do momento em que o país está passando. Então, eu acho que o melhor momento é esse, o que eu poderia falar para vocês como gestor de negócios, pela oportunidade que o mercado está oferecendo para vocês, educadores físicos, e pela estrutura que nós temos hoje pronta, montada, adequada, desenvolvida para o negócio de vocês iniciarem já com toda a estrutura possível e com essa massa crítica pensante em prol de vocês. Não só o time que vai formar a personal, né, mas o grupo Velas como um todo, pensando e ajudando e contribuindo para o negócio de vocês darem certo o mais rápido possível. Seria isso, Helder. Campeão, Eduardo.